Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo se reapresenta hoje depois de 2 dias de férias. Rapaz, a colônia de férias do Ninho do Urubu, que sempre quando tem uma oportunidade dá férias, dá folga. 2 dias de folga. Eu falei férias, mas é folga, né? E, assim, ao contrário de outros clubes, Fluminense, por exemplo, jogou domingo, folga segunda, terça. Hoje, no caso, reapresentação. Bom, não sou contra folga, pelo contrário, mas desde que o time performe dentro de campo, né? Corra dentro de campo mais do que os outros, porque não é possível. Sem folga, sem nada, sem 12 dias para treinar como o Flamengo teve, chegar no segundo tempo do jogo de sábado, correr como se fosse o jogo da vida. E o Flamengo com 2 palmos de língua para fora. Isso é lamentável, né? Bom, Rossi vive uma péssima fase no Flamengo. Isso não é novidade para ninguém. E o Flamengo hoje vive um dilema. Por quê? O Flamengo tem na reserva do Rossi o goleiro André, que não passa nenhuma pergunta. Quem foi o responsável pela contratação do André? José Boto? Cadê ele? Por que ele não aparece para explicar que o goleiro dele, que ele contratou e pagou milhões, hoje sequer, né, tem a oportunidade, porque a comissão técnica, obviamente, não vai dar oportunidade. É mais fácil botar o garoto da base. Bota o Léo Nanete ali, que ele vai dar conta do recado. Eu queria saber de você. O Léo Nanete, a gente sabe que ele não vai botar. A gente sabe que tem ali o Rossi e tem o André. Porque, meu amigo, se o Jardim pega e bota o Léo Nanete e deixa o André de fora, seria o maior atestado que ele poderia dar de incompetência da diretoria, porque contratou um jogador que nem entra, né? Já acontece isso com outros, com o Saul e outros. Mas o Saul chegou a jogar ainda um período em 2025. Já o tal do André sempre foi fraco desde a época do Botafogo. Eu queria que você comentasse aqui. Jogo contra o Botafogo domingo, você iria de Rossi ou iria com o André? Você daria uma sequência para o André para ver se ele pode, de repente, acontecer um milagre e ele fazer algo que ele nunca fez na vida? Porque nas categorias de base do Botafogo ele sempre foi fraco. Mas o Rossi, meu amigo, tá demais. O Flamengo tomou um gol aqui, ó. Olha o Arroio. O posicionamento do Arroio corporal, depois de você jogar 3 jogos contra esse mesmo jogador e saber que ele bate chapado, que ele traz pro meio e bate chapado, o Rossi estava no primeiro pau, deixando o canto todo aberto pro cara, que só podia chutar ali. Olha o posicionamento do corpo do jogador do Cruzeiro. Pensa comigo, com esse posicionamento corporal, ele conseguiria bater no canto do Rossi? Óbvio que não. E o Rossi, mesmo assim, desligado, completamente fora de órbita, ele deixa o canto todo aberto, a bola não entrou nem no canto assim, tanto no canto assim, ela entra mais ou menos mais pro canto, mas não tão no canto. Ela foi entre o meio e o canto. Tanto é que o Rossi, mesmo mal posicionado, ele toca na bola. Agora, meu amigo, hoje é mais fácil ter um pênalti no Flamengo, contra o Flamengo, e o Rossi agarrar o pênalti, defender o pênalti, do que um chute fora da área. Porque todos que chutam fora da área, a bola entra. E dentro da área, o cara dá um peteleco, erra o chute, bate no zagueiro e acaba entrando. Quer dizer, tudo que chuta entra. Então, momento delicado, né? Coloca aí, enquanto a vinheta vai rodar, se você fosse o técnico do Flamengo, domingo contra o Botafogo, você iria de Rossi ou tentaria o André para ver se daria jeito? Ou, se você prefere o Léo Nanete ou outro goleiro, coloca aí também. Participe.
Deixa o seu like enquanto a vinheta roda e também coloca aí o seu comentário. Sobe, drone! Galera, o Flamengo se reapresentou, né, no dia de hoje e começa os trabalhos, né? Serão 5 treinos até o jogo contra o Botafogo. Um jogo que o Flamengo não pode nem sonhar em perder pontos, senão acaba o brasileiro, dá adeus ao Campeonato Brasileiro, que já tá ficando complicado pro Flamengo, né? O Flamengo tá aí a 6 pontos, mas 6 pontos que o Flamengo ainda pode se recuperar, porque tem um jogo a menos e tem um confronto direto ainda contra o Palmeiras. Só que tem um detalhe, cara, que ninguém fala, né? O Flamengo hoje, incrível, mas é verdade, ele tá mais perto do Atlético Paranaense do que do Palmeiras. O Atlético Paranaense, cara, ele ganhou do Botafogo, né, ontem, e ele tá muito próximo do Flamengo. Deixa eu olhar aqui a tabela, porque... botar aqui a tabela completa do Brasileirão. O Atlético Paranaense, cara, ele tá colado no Flamengo. Isso é uma loucura. Sabe por quê? Vocês sabem quantos jogos faltam para terminar o Campeonato Brasileiro? Faltam só 14. A gente não tá no início do campeonato. A gente está no final do campeonato. Tá no terço final. E o Atlético Paranaense está ali, ó, palmo a palmo com o Flamengo, que é um time milionário, e se bobear, perde até a 2ª posição. Inacreditável isso. Mas é a dura realidade que o Flamengo vive, porque a diretoria é incompetente, não tem jogadores da base para você poder vender ou subir, para poder suprir uma ausência de um jogador ou outro, ou até mesmo vender, como o Palmeiras está vendendo agora por 40 milhões de euros. O Alan, cara. O Alan. Olha só, eu estou vendo aqui a tabela de classificação, o Flamengo tem 45 pontos, o Atlético Paranaense tem 44. O Atlético Paranaense tem 1 ponto a menos que o Flamengo. Isso não pode ser normalizado. Não pode, cara. O Atlético Paranaense outro dia estava na 2ª divisão, disputando a Série B. Sobe e está disputando o campeonato com o Flamengo. Isso é inacreditável. Então, assim, a gente precisa realizar uma cobrança à diretoria do Flamengo, que passa por problemas. Nós vamos apresentar aqui para vocês, hein? Nós estamos reunindo uma série de documentos com a situação política do Flamengo em ebulição. E eu vou ler só um trecho aqui de um documento de uma das correntes políticas do Flamengo, que é a Flamais, que faz aqui um documento de 10 páginas com cobranças para o BAP. E no resumo executivo diz o seguinte: o Flamengo encerrou o primeiro semestre de 2026 com um déficit consolidado de 33 milhões de reais. Preste atenção, o primeiro semestre de 2026, o Flamengo terminou com um déficit de 33 milhões, ou seja, devendo 33 milhões, revertendo um superávit de 143 milhões no mesmo período de 2025. Uma reversão de quase 177 milhões em apenas 12 meses. O presidente BAP, ele disse que assumiu o Flamengo com caixa vazio. Ele é um tremendo de um mentiroso, porque o balanço do clube mostra que no mesmo período do ano passado, ou seja, no período em que ele assumiu, o Flamengo teve no semestre um superávit de 143 milhões no caixa. E agora um déficit de 33 milhões e olha que não contrata ninguém. E aí, cara, depois eu vou mostrar para vocês com maior calma o grupo, né?
O grupo político do Flamengo, ele faz um alerta ao Conselho Deliberativo. Detalhe, o Flamais não é um grupo político de oposição ao BAP, não, hein? É um grupo político que fica ali mais dentro da neutralidade, fica mais neutro. E ele faz um alerta, colocando em letras pretas. Alerta ao Conselho Deliberativo. O ritmo atual de crescimento das despesas administrativas, financeiras e do futebol é significativamente superior ao crescimento das receitas do clube. Caso esse padrão se repita nos próximos trimestres, o clube corre o risco de comprometer sua liquidez de forma estrutural, ficando mais dependente da venda de atletas ou de novos aportes de caixas para honrar os compromissos já assumidos. A gestão atual precisa demonstrar de forma objetiva um plano de contenção de gastos administrativos e financeiros para reverter essa trajetória antes que ela se torne crônica. Isso aqui é um negócio muito grave, é uma situação grave, é um apontamento de uma corrente política que não é de oposição e que faz um alerta para o Conselho Deliberativo do Flamengo. A situação é séria. E o Flamengo, diante do que a gente conversou com os conselheiros e com as correntes políticas que no último final de semana, o Flamengo não vai fazer contratações envolvendo valores financeiros altos, pelo menos essa é a tendência, porque o BAP simplesmente, fez contratações inadequadas no primeiro semestre, no início do ano, na primeira janela. O Flamengo gastou com Emerson Royal, Andriu e o possante Vitão, jogadores inexpressivos, quase 30 milhões de euros. É isso mesmo. Isso é de uma irresponsabilidade absurda. O Flamengo contratou o Paquetá por mais de 40 milhões de euros. E o Flamengo contratou o Paquetá sabendo que ele joga como segundo volante. E o Flamengo, segundo o Leonardo Jardim, tem 6 volantes. Então, eu sou favorável à contratação do Paquetá. Eu acho que ele eleva demais o nível técnico e físico da equipe do Flamengo. Mas e as outras posições carentes? É a história do que o presidente mesmo sempre falou. Eu vou ao shopping com dinheiro para comprar uma calça jeans. Não tem a calça jeans, eu vou lá e pego o dinheiro e gasto com casaco. Sendo que casaco eu já tenho 10 em casa. Ele fez isso. Ou seja, é por isso que o Conselho Deliberativo do Flamengo está sendo acionado para cobrar explicações do presidente. E se ele se esconde da imprensa, se esconde de você, torcedor do Flamengo, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, ele não vai poder se esconder. Ele vai ter que sentar a bunda dele lá e dar explicações. A pergunta é, você iria domingo de Rossi ou de Andriu, já que o Rossi anda muito mal? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.